Amados irmãos desta via, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da Palavra de Deus. Hoje temos como tema Salomão o Magnífico. Estas séries temáticas de coaching espiritual têm como intuito materializar a nossa missão, que é de desenvolver novos discípulos pelo Espírito Santo. É precisamente o Espírito Santo, enquanto uma promessa do reino, enquanto Paráclito, enquanto Mestre do ensino, enquanto a Trindade, enquanto também Deus. Nós sabemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são cada um individualmente Deus, mas existe um e único Deus, pelo que os três em conjunto materializam uma única pessoa, uma única divindade, que se reparte nas operações em três partes. O Paráclito, que é o mestre do ensino, é este que foi enviado para poder nos conduzir a que possamos aperfeiçoar ou completar toda a obra. Que obra é esta? Temos Deus Pai, que é o arquiteto. Temos Deus Filho, que é aquele para o qual todas essas coisas que o arquiteto fez, a quem se destinava. Temos Deus Espírito Santo, que foi aquele que foi enviado pós Cristo e que preexistia mesmo desde o tempo de existência de toda a humanidade, para que ele desde essa altura assistisse ao Senhor, quer na criação de todas as coisas e atualmente, através da sua contínua emanência, possa hoje nos guiar e nos sustentar para que possamos caminhar por toda a verdade, em forma de preparação definitiva para o estabelecimento do reino de Deus aqui na face da terra. Então, Paráclito, Espírito Santo é o Espírito de Deus, Espírito Santo é Trindade, Espírito Santo é o próprio Deus. Espírito Santo, ele é aquele que hoje guia a igreja, hoje assegura a articulação entre as diversas partes da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É o Espírito Santo também que assegura que todos os dons, carismas que são operados pelas diversas partes deste corpo da igreja possam estar harmonizados, havendo uma edificação mútua, para que haja um ajustamento entre as diversas partes, tendo em conta que as diversas partes fazem parte todos do material de construção de uma igreja espiritual. E como tal, todos os dons, todos os carismas são operados pelo mesmo Espírito, esse Espírito que é o Espírito Santo, e depois Cristo então assim virá a cabeça para completar, dar forma, dar estrutura, dar dimensão, dar corpo a essa mesma igreja. É assim que por essa via nós adquirimos a confirmação, por intermédio desse mesmo Espírito Santo, de que seremos capazes de poder interpretar, poder contornar as tentações, poder vencer o pecado e também podemos testemunhar a verdade. Pois ninguém pode abençoar ou amaldiçoar a Deus a não ser por intermédio do Espírito Santo. Quando nós nos fazemos para completar toda a verdade, então aí nós estaremos a testemunhar a verdade é que Cristo é ressuscitado. Somente o Espírito Santo é que nos capacita a podermos testemunhar que Cristo é vivo. Então, temos como tema 2, conforme dizia, Salomão Magnífico. Este tema que nós vamos fundamentalmente analisá-lo à luz do livro 1 de Reis, mas vamos conjugar em algumas partes com 2 de Samuel e 1 de Crônicas, capítulo 17, 11, 14, capítulo 22, 5 a 10. Antes de entrar e mergulharmos para o tema de hoje, de nos determos naquilo que nos traz para esta Assembleia de hoje, vamos recuar para recuperar o que é que nós tratamos na última aula. Nesta, nós falamos sobre o reinado de Davi. E Davi, nós vimos que foi aquele homem que foi escolhido segundo o padrão de Deus. Este é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que foi escolhido e foi descrito ao instrumento que foi enviado para que fosse ungir a Davi, que foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, quando fez-se para aquele local, naquela ocasião, para a casa de Jesse, conforme as palavras de Deus, para que ele lá fosse escolher aquele que iria liderar o povo de Israel, ele, quando se fez lá, ele procurou identificar esse servo, esse instrumento, este ungido, seguindo os seus padrões humanos. Mas Deus foi este que interviu quando entrou o primeiro filho de Jesse e disse, não é este, eu vou te indicar quem é que será.
Então, surge, passaram os 7 filhos de Jesse, e Deus não tendo indicado nenhum destes, o profeta Samuel pergunta a Jesse, não haverá ainda outro para além destes? Foi quando Jesse então disse que sim, tem mais um, que é o mais novo de todos, e este é o pastor do meu rebanho. Esse está lá a cuidar do meu rebanho. Foi quando o profeta Samuel disse, traz-no para ouvi-lo. Assim que Davi entra com aqueles passos, como o último dos 8, como aquele que estava a cuidar do rebanho, o profeta Samuel não teve dúvidas, logo levantou-se de pronto e com seu marfim e azeite ungiu a este Davi como rei de Israel. Davi teve uma vida não fácil, como nós sabemos, porque a primeira grande barreira que ele teve que enfrentar foi o Golias. Tendo enfrentado o Golias e vencido o Golias, até um pouco antes do Golias, a primeira barreira que Davi teve foi quando ele, ao serviço de Saul, porque Saul era atormentado, era um templo, por assim dizer, de abominações. E Saul, porque o Espírito de Deus saiu dele quando Samuel unge a Davi, então aquele Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi. A partir de então, o templo, o corpo de Saul passou a estar enfraquecido, passou a estar fragilizado, passou a estar exposto, por assim dizer. Então é assim que ele passou a ser atormentado por maus espíritos. Então, ele estando atormentado por maus espíritos, as pessoas mais próximas a ele sugeriram que ele fosse, eu recebesse uma terapia através de um tocador de harpas, que era muito conhecido, filho de Jesse. Então, é assim que vem Davi, e Saul, de pronto, identifica Davi como sendo um grande escudeiro, pelas suas qualidades enquanto um guerreiro, e também que fosse o seu músico, o seu musiqueiro, pelas qualidades que ele tinha enquanto tocador de harpa. E não passou muito tempo, a fama de Davi foi crescendo de tempos em tempos, isto é, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor foi crescendo na pessoa de Davi. Passou pouco tempo depois, o próprio Saul já não reconhecia Davi e até perguntou, de quem é este filho? Porque Davi crescia em obediência. À medida que ele crescesse em obediência, ele enfrentou o tão temível Golias, não pela força da sua mão, e venceu Golias não pela força da sua mão, mas porque ele fez aquela guerra em nome de Deus de Israel. Venceu, a sua fama aumentou vertiginosamente. O povo começou a receber em alegria, em êxtase, Davi dizendo, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Então isso causou uma grande contestação, uma grande ira e revolta interna. Desde então, Saul passou a ter grandes ciúmes por Davi. E começou então Saul a perseguir Davi. Pelo meio, ao longo do seu reinado, Davi também cometeu uma falha grave. Portanto, foi o caso do adultério. Depois, para ele esconder este crime de adultério, ele cometeu um homicídio. Mas ainda assim, isso não foi perdoado por Deus. Isto é, a espada, do mesmo modo que as suas mãos ficaram sujas de sangue, também a espada não iria terminar de cessar em sua própria casa. Porém, pelo arrependimento que Davi demonstrou, Deus perdoa a Davi. Então é daqui onde eu quero começar, que é as circunstâncias do nascimento de Salomão. Sobre o nascimento de Salomão, que é uma das partes que nós vamos tratar hoje, portanto, Salomão magnífico, nós vamos falar 7 partes, vamos decompor em 7 partes esse tema. Vamos primeiro falar das circunstâncias do nascimento de Salomão, que é precisamente essa parte que eu estava aqui a fazer menção, no momento em que Davi confessa o seu crime, depois desce o profeta Natan, enquanto enviado do Senhor, para que fosse dar a conhecer qual era a sentença de Deus. Então, neste momento, são momentos extremamente importantes. O que acontece aqui? Este enviado do Senhor, que é o profeta Natan, que era um profeta que estava ao serviço do pai de Samuel, chamado Davi, ele aparece em 2 momentos muito importantes na vida de Salomão. O primeiro momento importante da vida de Salomão que o profeta Natan intervém é quando do nascimento de Salomão. Mas Natan estava ao serviço de Davi como um profeta de Deus que ia para
servir a Davi. Mas porque era uma circunstância do nascimento de Salomão, então este é o primeiro momento importante, porque Natan vai dar a conhecer um oráculo, vai profetizar, vai dar a conhecer a sentença de Deus a Davi, mas algo ligado à vida de Salomão. Então por isso que estou a dizer que o primeiro momento importante na vida de Salomão, que o profeta Natan aparece, surge no nascimento de Salomão. E o segundo momento também extremamente importante que o profeta Natan volta a aparecer na vida de Salomão é quando da investidura, da tomada de posse de Salomão como rei de Israel. Então, em jeito de estrutura, nós vamos começar por nascimento de Salomão, depois o momento em que Davi, desejando edificar o templo, é também mais uma vez dado a conhecer pelo profeta Natan, de não seria este. A terceira parte é quando Adonias e Salomão lutam para o trono de seu pai Davi. A quarta é quando Davi dá conselhos a Salomão e morre, isto é, dá a conhecer ele o último testamento, a última disposição. A quinta parte é quando Salomão, após oferecer sacrifício em lugar alto, ele adquire aquilo que ele tanto almejava para conseguir honrar o Senhor neste serviço, nesta missão. Depois seja quando Salomão edifica o templo como o primeiro grande empreendimento público e o principal empreendimento público que Salomão fez em todo o seu reinado foi a construção do templo, porque o templo era naquela altura o empreendimento mais caro que existia na história em todo o mundo até aquela altura. Depois, a sétima e última parte refere-se à idolatria de Salomão, o que ditou a sua queda, bem como também a divisão do reino que ocorreu com o reinado de seu filho Roboão. Então, vamos iniciar. Sobre o nascimento de Salomão, o que acontece é que o nascimento de Salomão resulta de um ato de adultério do seu pai Davi com uma mulher chamada Betsabe. Betsabe é um nome que pronuncia-se em hebraico Batshabe. Batshabe, essa parte shabe, significa em hebraico juramento. Então dá-se aqui a entender o teólogo que a mulher Batshabe, pelo fato de significar juramento, significa que Davi, seu marido, jurou a que o filho que ele fosse ter com ela iria ser o seu herdeiro no trono. Mas esse juramento não existe em nenhuma parte, não consta em nenhuma parte das escrituras sagradas. Mas é pela interpretação teológica e pela escatologia dos eventos que se entende que, afinal, Davi havia jurado a Batshabe de que do filho que iria ter com ela, este haveria de ser seu sucessor no reino. Eu vou explicar um pouco mais à frente como é que isso se desenrola em forma de juramento, porque se por um lado não aparece registrado esse juramento de uma forma explícita do rei Davi para Batshabe, mais à frente isso é tratado, então eu vou explicar como. Então, nasce o primeiro filho, como nós sabemos, do encontro entre Davi e Batshabe, depois eles perdem esse filho, depois Davi consola Batshabe, depois de consolar ela, ela volta a conceber e tem um segundo filho. Quando ela tem esse segundo filho, Salomão atribui a ela Davi atribui este filho de nome Salomão. Salomão significa paz, porque efetivamente Salomão veio para governar ou para estar à frente de um reino de paz. Esta questão do reino de paz era uma promessa que Deus tinha feito a Davi, que Davi iria ser pai de uma dinastia de reis e queriam ter um reinado de paz durante muito tempo. E Salomão é este que, pelo seu nome, que significa paz, ele inaugurou esse reino de paz. Então, depois disso, de seguida vem o profeta Natan para ir visitar, para ir testemunhar este nascimento. E quando chega lá, o profeta Natan, ele dá de sobrenome a Salomão, isto é o nome do meio, nome Salomão, sobrenome, ele atribuiu de sobrenome Gedidias. Gedidias significa amado do Senhor. Quando o profeta Natan atribui esse sobrenome a Salomão Gedidias, aquela era uma forma de confirmar que Deus se agradou daquele filho que Davi tivera com Betsabe, chamado Salomão. Depois disto, essas são as circunstâncias do nascimento de Salomão. Davi, durante os seus dias de reinado,
já numa fase muito avançada. Essa primeira parte sobre o nascimento de Salomão vocês encontram aqui no 2 Samuel 12, 24 e 25. Davi desejando, já numa fase muito avançada do seu reinado, Davi, depois, nós sabemos que nessa fase, a arca da aliança não estava em Jerusalém. A arca da aliança antes tinha sido capturada pelos filisteus. Antes, no tempo de Samuel. Antes de Samuel subir como juiz, quem era o sacerdote era Eli e seus filhos. Então, eles, através de uma peleja, perdem a arca. E a arca ficou muitos anos, ficou 7 meses fora de Israel. Depois, os filisteus são massacrados, são açoitados e eles devolvem a arca. Mas a arca, quando volta, não vai para Jerusalém, fica fora de Jerusalém. Então, Davi, já no auge do seu reinado, começou a vencer muitas guerras, muitas pelejas, conforme o Senhor tinha lhe prometido. O Senhor começou a honrar Davi. Davi começa a alargar o seu domínio territorial. Então é quando Davi, depois de adquirir ou de conquistar a paz, por ter pacificado, ter estendido o seu domínio, ter conquistado várias tribos, ter unificado Israel, então ele decidiu que já era a altura dele construir a casa para ele próprio. Então Davi construiu uma casa para ele. É designada uma casa, um palácio de cedro que Davi monta. Depois de Davi ter sido instalado nessa mesma casa, então Davi depois, por causa do seu padrão do coração, teve o desejo, teve a necessidade que lhe ocorreu o coração de também construir uma casa para Deus, isto é, um templo para Deus. Nós sabemos que até essa altura, quando Davi tem esse desejo, então Deus fala ao profeta Natan mais uma vez, o profeta Natan vai ter ao rei Davi e vai dizer ao rei Davi que este tempo todo em que Deus não teve casa, ele não esteve desalojado, porque Deus vivia de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Já teve vários instrumentos, incluindo juízes, mas Deus nunca pediu a nenhum destes que lhe construísse uma casa. Isto é, Deus estava, por assim dizer, agradado, satisfazia-se em viver de tenda em tenda. Era dessa forma que ele se manifestava entre os seus povos, através daquelas celebrações que eles realizavam, cumprindo aquilo que era o serviço litúrgico, bem como a lei do culto que havia sido transmitido por lei. Então, Natan diz mais, diz assim, que não és tu que vais construir uma casa para Deus. Deus é que vai construir uma casa para ti. E a casa que Deus constrói para Davi é o juramento que Deus faz a Davi, dizendo que Davi iria ser chefe de uma dinastia de reis. Então, Davi iria inaugurar uma casa, esta casa construída por Deus, que é uma casa espiritual, e que desta casa iriam suscitar uma geração de reis que iriam provir, descender do próprio Davi, e que eles iriam estar sempre dentro da casa do Senhor enquanto reis. Então, quando o Senhor diz isso, naturalmente estava a apontar para Cristo. E depois de ter dito isso, o profeta Natan a Davi, igualmente o profeta Natan diz a Davi: as tuas mãos estão sujas. Quando se refere às mãos estão sujas, era a impureza das suas mãos, diz as tuas mãos estão sujas de sangue. É por causa do homicídio que Davi cometera quando decidiu usurpar a vida de Urias para que visse o seu caminho livre, para que ele pudesse se juntar a Batsaba. Então, é quando Natan dá a conhecer como porta-voz de Deus que Davi não iria construir ou edificar o templo, mas quem iria edificar o templo seria um filho de Davi que iria provir das suas próprias entranhas. Então, mas Deus, apesar de ter dito isso a Davi, Deus faz o seguinte a Davi. Permitiu que Davi, ele não construísse o edifício, o templo, pelo fato de ele ter as mãos sujas, mas permitiu que Davi recebesse o desenho do templo, que Davi recebesse o projeto do templo. Então, quem dá o projeto do templo, aquele templo que depois Salomão edificou, foi Deus que entrega a Davi. Diz, Davi, tu não vais construir o templo, mas ele deu o projeto do templo ao próprio Davi. A partir do projeto do templo, Davi conheceu como é que Deus queria que o templo fosse.
que fosse um lugar magnificente, que fosse um lugar honrável. Então, Davi, conhecendo o projeto do templo, ele começou a aplicar-se para juntar material com vista à construção daquele mesmo templo. Isto é, Davi agora já sabia, não seria ele quem iria construir o templo. E ele conformou-se com isso. No entanto, ele começou a aplicar-se para juntar material com vista a materializar o projeto do templo que Deus tinha dado a ele a conhecer. Então, Davi começa a juntar, como nós vemos, muito material. Estamos a falar de pedras preciosas, estamos a falar de ouro em quantidades inestimáveis, estamos a falar de prata em quantidades inestimáveis. Naquela altura disse que a prata e o ouro foi tão vulgar que parecia pedra. Portanto, isto é material que Davi foi juntando. Começou a juntar material muito raro, como madeira de cedro, como madeira de cepestres. E ele começou a juntar muito material. Disse que este material que Davi juntou nos dias de hoje equivale ou tem um valor estimado entre 2 a 5 bilhões de dólares. Foi quanto Davi juntou de materiais para poder materializar aquele projeto que ele tinha, aquele sonho que ele tinha. Deus disse, não vai ser tu que vais construir, mas Deus deu a ele a planta, deu a ele o projeto de edificação do templo. Esse mesmo projeto, essa mesma planta de edificação do templo, é a mesma planta que Deus tinha dado a Moisés no Sinai. Então, quando transmite agora a Davi tendo a noção do que seria o templo, da sua magnificência, do seu esplendor, Davi então começou a aplicar-se para juntar material, porque ele dizia, meu filho Salomão ainda é muito jovem, é novo, então eu vou preparar, vou juntar materiais, vou criar condições, vou lhe transmitir o projeto para que ele depois possa edificar o templo. Então, depois disso é quando inicia o livro 1 de Reis. Nesta altura, Davi estava já numa fase de idade avançada e ele era já senil. E Davi precisava de uma companheira que pudesse, nos dias, estar ao lado dele e apoiar. Então, contrata uma shunamita de nome Abiag. E essa shunamita fica nos cuidados, nos serviços a Davi. Mas disse que Davi não chegou a conhecer esta mulher porque ele estava senil de idade, estava numa idade muito avançada. Então, quando ele esteve lá, durante aquele tempo, o Davi tinha 4 filhos mais velhos. Portanto, significava que Salomão não era de longe nem dos mais velhos dos filhos de Davi. Porque Davi já estava um pouco inativo pela sua debilidade de idade. O filho mais velho dos vivos, naquela altura, era um chamado Adonias. Mas Adonias também não era o mais velho, era o 4º mais velho. Por sinal, Adonias era o que estava vivo nessa altura. Então, era o mais velho dos filhos vivos de Davi. Então, era aquele que, por questões naturais, deveria suceder a Davi. Deveria ser Adonias. Então, o que faz Adonias? Adonias faz uma conspiração, convence as pessoas mais próximas da confiança do Davi, no caso, um sacerdote, que foi o Abiatar, e também um outro profeta, e junta essas pessoas que, juntamente com ele, lhe fazem subir ao reino e ser aclamado como rei de Israel. Então começou a se ouvir uma agitação. Esta informação chega aos ouvidos do profeta Natan. Mais uma vez, o profeta Natan entra. Então, quando o profeta Natan ouve falar disso, ele desce até o palácio não vai ao palácio, ele vai diretamente ter com Betsabe, que o nome significa juramento. E ele, quando vai ter com Betsabe, ele lembra Betsabe, diz, Betsabe, tu agora corres um risco, porque o teu marido, Davi, está já numa fase avançada. E agora o seu filho Adonias subiu para o trono, mas nós sabemos que isto não é com vontade nem conhecimento do rei Davi. Então, vá agora, desce até o rei Davi e vai reivindicar aquele juramento que ele te fez de que o teu filho é de que seria rei. Então, é esta parte que aparece essa referência ao juramento de Davi a Betsabe, porque antes disso não consta nenhum momento em que Davi jura a Betsabe de que era filho da Betsabe que ele iria colocar como rei. Então, quando o profeta Natan instrumentaliza Betsabe dessa forma, ele diz, vá, entra ao palácio,
reivindica porque tu corres perigo de vida, porque se assim que morrer o teu marido Davi, tu não estarás em paz, nem tu, nem o teu filho Salomão. Então, convém que tu agora vais ter com teu marido e lhe alertes sobre isso. Betsabe, então, dirige-se ao palácio, vai ter ao rei Davi, e o rei Davi recebe-a, e ela, enquanto está a transmitir, está a reivindicar e exigir que Davi cumprisse o juramento que ele fez para com ela. Nesse momento entra o profeta Natan. O profeta Natan, quando entra, também ele secunda as mesmas palavras de Betsabe. Dando a entender que naquele mesmo momento eles ouviram dizer que o filho de Davi, chamado Adonias, havia sido proclamado rei, mas que aquilo não era do conhecimento deles. Eles eram os mais diretos assistentes de Davi, eles não tiveram conhecimento daquilo. Então, quando Davi, imediatamente, manda reunir, já estava ali o profeta Natan, manda chamar o sacerdote Sadoc, e manda depois eles saírem naquele mesmo momento para irem investir como rei a Salomão e que levasse a própria jumenta que era montada pelo rei Davi. Então, quando eles fazem isso, sobem, vão ungir com o marfim e com o azeite, ungem Salomão como rei de Israel, por orientação expressa do rei Davi. E quando isso acontece, já lá onde estava Adonias concentrado com eles, começam a ouvir um tumulto, uma alegria, uma celebração. Eles perguntam o que está a acontecer lá. É quando aproximam-se os assessores, dizem a Adonias que teu irmão Salomão foi investido como rei por orientação do teu pai. Então, naquele momento, Adonias ficou com medo. E ele tendo ficado com medo de qual seria a reação de Salomão, ele vai e amarra-se junto ao altar. E essa informação chega até Salomão. Esse ato dele se amarrar junto ao altar era uma rendição. Era como se ele pedisse para que seu irmão não lhe tirasse a vida. Então Salomão, quando toma conhecimento disso, ele diz: se isto que ele faz for de bom grado, se ele estiver a agir assim de boa fé, então mal nenhum vai lhe suceder. Depois de Salomão, então, desta forma, ter subido ao poder, o seu irmão Adonias vai ter com a mãe de Salomão, que é chamada Betsabe, como sabe. Vai ter a Betsabe e ele aproxima-se. Betsabe, quando vê Adonias já chegar, pergunta: a tua visita é do bem? Ele diz: sim, é pelo bem. Venho só pedir-lhe um favor. Ela diz: como é que eu posso te ajudar? Adonias diz: peço-te somente que convenças ao meu irmão Salomão, teu filho, para que ele permita com que eu case ou leve como esposa a Abisag, aquela shunamita que estava como servidora, como ama do rei Davi. Isto tem um significado na cultura hebraica e também teologicamente falando. É que se Adonias casasse alguém que era mulher do rei, apesar de que eles não tiveram contato, porque Davi já estava numa idade avançada, isso significaria também que Salomão estava a transferir o poder para o seu irmão. Salomão, quando ouve isso, diz à mãe: então, se tu me pedes que eu dê ao meu irmão a shunamita, então daqui a pouco o meu irmão também vai me pedir o trono. Então, de seguida, Salomão, em retaliação, manda deterem ao seu irmão Adonias, não é? E depois é que Davi, então, aproxima-se ao próprio Salomão e começa a transmitir alguns conselhos. Vou explicar onde é que estavam as disposições no que concerne a atitude de Salomão para com Adonias. Portanto, Salomão, ao tomar conhecimento disso, por intermédio da sua mãe, Betsabe, que recebe Adonias tenta instrumentalizar a mãe de Salomão para ir convencer a Salomão a que Salomão permitisse com que a shunamita fosse sua esposa. Então, Salomão, percebendo-se desse ato involuntário, porque Salomão, quando Adonias amarra-se, Salomão diz: se for de boa fé, nada vai te suceder. Mas depois Salomão percebeu-se que afinal Adonias não tinha o quê? Boa fé. De seguida, então, Davi, já no leito da morte, chama Salomão e lhe dá conselhos. Esses conselhos nós temos que ver como se fosse um testamento. Então, nesse testamento que Davi atribui ao seu filho Salomão, ele começou por lhe transmitir primeiro as bênçãos, que é o tesouro.
o maior tesouro, o maior testamento, a maior riqueza que Davi tinha para dar a Salomão, dá a conhecer através destes conselhos. Como? Ele pediu que Salomão servisse ao Senhor com toda a fidelidade. Isto é, ele pediu a Salomão um temor e um bom coração. E ele advertiu a Salomão: se tu servires ao Senhor com justiça, com temor, o Senhor vai confirmar o teu trono por todo sempre e inclusive da tua descendência, tal como ele prometeu a mim. Mas no dia em que tu começares a te desviar da lei do Senhor, então também o Senhor não estará contigo. Então ele fez lembrar aquelas mesmas disposições que Deus designou para Josué, quando disse: tenha bom ânimo, medite e também cumpra, siga fielmente a lei que eu dei ao meu servo Moisés, para que tu sejas bem-sucedido. Depois de Davi, para além de dar esses conselhos no que concerne a dedicação, a fidelidade para Deus, ele também deu nesses conselhos aquilo que se poderia dizer que eram espécie de conselhos sanguinários, isto é, que eram como se Davi estivesse a incitar para que Salomão fosse um rei sanguinário, para que Salomão vingasse os inimigos de Davi. Então Davi começa a dizer a Salomão: eu tive inimigos. Esses inimigos, alguns são esses que conspiraram contra mim quando se aliaram ao teu irmão Adonias para subir ao poder. Então Davi começa a despertar a Salomão sobre os perigos. Aquelas pessoas poderiam ser um perigo para o reino de paz que Salomão poderia ter pela frente. Então, essas foram as disposições, esse é o testamento, é a disposição e é a vontade que Davi expressa a Salomão. Quando Davi expressa isso a Salomão, Salomão nem mais. Salomão efetivamente expulsa do sacerdócio o sacerdote Abiatar, aquele que havia se aliado a Adonias, conspirado contra Davi para fazer Adonias subir ao poder. Quando Salomão teve essa coragem de expulsar Abiatar, sacerdote Abiatar, do sacerdócio, então assim Salomão cumpriu aquela promessa que Deus tinha feito de restaurar o sacerdócio, quando disse que nem Eli, nem os filhos, nem a descendência de Eli iriam continuar a servir no sacerdócio. Este Abiatar era da linhagem de Eli. Então ainda não tinha sido extinguido totalmente a casa de Eli no sacerdócio. Foi Salomão que extingue através deste ato, cumprindo uma das disposições ou um dos conselhos que seu pai Davi tinha dado sobre quem eram as pessoas que poderiam perigar um reino de paz de Salomão. Depois disso, então, Davi morre. Salomão, então, ele sobe para um lugar alto, em Gibeon. Nessa altura, nós sabemos que a arca não estava em Jerusalém, o tabernáculo era adorado em zonas altas, era lá onde eram ofertados holocaustos. Salomão sobe para Gibeon, mas antes de Salomão subir a Gibeon, Salomão casa com uma das filhas do faraó. Quando Salomão casa com uma das filhas de faraó, ele leva a filha de faraó e introduz ela em casa de Davi, isto é, em Belém. Porque ele ainda não tinha construído o palácio e também porque, de acordo com a tradição, ela não poderia ser introduzida para o palácio. Então, ele deixa ela, filha de faraó, em casa de Davi, isto é, em Belém, Judá. E depois, então, é quando Salomão sobe para a zona alta, em Gibeon, e vai para ir oferecer holocausto. De uma única vez, Salomão ofereceu 10.000 holocaustos. Quando Salomão acaba de oferecer 10.000 holocaustos, Deus, naquela mesma noite, aparece a Salomão em sonhos. Isto é, Deus agradou-se daquele sacrifício que Salomão fez, aparece a Salomão em sonhos e Deus diz a Salomão: Salomão, pede, o que tu queres que eu possa te fazer? Salomão nem mais. Salomão começou por construir uma resposta que agradou a Deus. Não é só o pedido de Salomão, é a resposta. Eu preciso perceber como é que ele constrói a resposta. Ele começa por dizer assim, que tu foste um Senhor de misericórdia com meu pai Davi. Porque o meu pai Davi, ele também teve os seus atropelos, os seus desvios, mas tu nunca desviaste a tua justiça, a tua misericórdia com Davi. Prometeste a Davi um reino eterno. E eis que eu agora estou aqui como sucessor de Davi para poder
dar continuidade a esse mesmo reino eterno. Estou ciente que este trabalho que tu me confiaste é um trabalho de muita responsabilidade, pois não é fácil eu, jovem que sou, miúdo, governar conforme a sua vontade este povo numeroso que tu me deste. Então eu te peço uma única coisa, dê-me um coração cheio de entendimento para que eu possa julgar o seu povo com a sua justiça, sabendo distinguir o bem e do mal. Então, Deus, quando ouve essa resposta de Salomão, diz: Salomão, a tua resposta surpreendeu-me, porque tu poderias pedir muitas coisas que serão coisas no sentido de pedir bênçãos, mas tu não pediste bênçãos terrestres, tu pediste bênçãos espirituais, tu pediste bênçãos celestiais, isto é, pediste sabedoria, que é um atributo meu, para que eu possa te capacitar a tu poderes melhor me servir, isto é, te rebaixaste, te humilhaste, te fizeste pequeno, como um servo fiel para me servir. Então eu vou te dar isso muito mais, vou te dar até aquilo que tu não pediste. Então vou te dar sabedoria, como nenhum outro rei teve. Eu vou te dar também muita riqueza, como também nenhum outro rei teve até então. Depois de Deus fazer essa promessa a Salomão, então Salomão começa a aplicar-se a fazer o serviço do Senhor. No 4º ano do reinado de Salomão, Salomão reinou 40 anos. Seu pai Davi também reinou 40 anos. No 4º ano do reinado de Salomão, Salomão começa a edificar o templo e elenca essa atividade de edificação do templo como a principal e a primeira atividade que ele fez. A semelhança de seu pai Davi, que o primeiro ato público principal que Davi fez foi trazer a arca para Jerusalém, porque a arca esteve muito tempo fora de Jerusalém. Também, isto é, a prioridade na agenda de governação do reinado de Davi foi cuidar das coisas de Deus, foi cuidar de Deus, foi erguer a casa de Deus, foi trazer a arca para Jerusalém. Também Salomão teve o mesmo coração. A primeira preocupação que ele teve quando assumiu o reinado foi construir o templo, que era cumprir aquela promessa, aquela vontade que o pai dele tinha. Porque o pai, quando traz a arca, era para depois construir o templo. Mas Deus disse: não é certo que vais construir o templo. Então é Salomão também, no primeiro ato público, ele tem desejo do coração de realmente construir este templo. Então Salomão começa a edificar o templo no 4º ano do seu reinado. A construção do templo, por parte de Salomão, foi uma obra muito gigantesca, muito complexa, que até ocupa muitos capítulos do livro de 1 de Reis, igualmente do livro de 1 de Crônicas. Como é que Salomão materializou essa gigantesca, sumptuosa e magnificente obra pública? Salomão fez da seguinte forma: ele recebe o projeto, recebe o desenho das mãos do seu pai Davi. E Davi já tinha criado alguma provisão em termos de material de construção para aquele mesmo templo. Então, Salomão, igualmente, começa a dar continuidade àquilo que o pai tinha iniciado. Isto é, o pai lhe transmite um reino de paz e transmite riqueza, e transmite um projeto, uma planta para edificar um templo. Então, Salomão começa a dar continuidade daí como? Começa a criar relações estratégicas com vários povos, tribos, nações. Então, o que Salomão faz? Começa a fazer cartas para o rei de Tiro e a estabelecer uma proposta de uma parceria comercial e também com os reis no Egito, os faraós. Então, a partir desta relação com o rei de Tiro, Salomão tinha uma frota muito grande de navios. A maior frota de navios da zona sul, do hemisfério sul, era Salomão que tinha. Então, Salomão faz uma proposta ao rei de Tiro para que de Tiro fossem enviados desde a madeira de cedro, bem como a madeira de cipestre, bem como a técnica que aqueles carpinteiros de lá de Tiro tivessem para fazer todos os objetos sagrados, utensílios, todas as partes que iriam compor a edificação daquele mesmo templo. E também Salomão, através dos acordos comerciais que tinha, ele recebia muita quantidade de ouro por ano, correspondente a cerca de 666 ciclos de ouro que ele recebia anualmente. Então, Salomão, na troca comercial com o rei de Tiro, ele enviava também
trigo em grandes quantidades e enviava também óleo em grandes quantidades. Então, disse que a edificação desse templo foi de uma forma tão subtuosa que não se ouviu o barulho nem sequer do martelo. Imaginem vocês. A edificação do templo por Salomão foi uma obra tão magnificente, perfeita, que não se ouviu sequer barulho do martelo. Como é que se fazia? O templo era construído em componentes. Então, eles contrataram os maiores especialistas de componentes de todo o mundo. E as peças, as partes do templo eram feitas em zonas distintas. Depois traziam-se as várias componentes e montavam-se. E mesmo nesse montar, não havia barulho de martelo, não havia algoritmo, não havia agitação. Foi uma coisa tão magnífica, tão perfeita, tão ardilosa, que assim foi a edificação do templo. Este trabalho levou 7 anos a sua edificação e foi um edifício que estava orçado entre 2 a 5 bilhões de dólares e era até esta altura o edifício mais caro da história até então. Por causa da sumptuosidade desse edifício, estamos a falar também dos acabamentos. No interior do templo tinham muitos acabamentos todos de ouro. Ouro e prata. Nessa altura disse que a quantidade de ouro e de prata que Israel tinha era como se fosse pedra. Até as pedras foram usadas para edificar o templo. Essas pedras até glorificavam a Deus. Então, este templo, que foi a magnificência de Deus, que foi a santidade de Deus, a confirmação de Deus de que aquele era o templo dele, foi um templo que era tão famoso que começou a atrair cobiça de outros reis, por causa da quantidade de ouro que foi construído esse templo. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que tinha no interior daquele templo começou a despertar cobiça de outros povos. Então, Salomão, para além desta vasta riqueza, a riqueza de Salomão não era só nas obras públicas. Salomão, tinha muita riqueza. Por quê? Porque ele estendeu o seu domínio para as zonas do Nilo, do rio, para cima, Milo, bem como até a zona do Egito. Então, muitos povos pagavam tributos a Salomão. Salomão tinha muita coleção de cavalarias, carros, jumentas, muitos animais raros e caros, em quantidades muito volumosas, em quantidades muito grandes. Então, para além desta ostentosa riqueza de Salomão, mesmo o próprio palácio que ele constrói, foi um palácio extremamente caro até então. E o palácio que ele construiu levou 13 anos para a sua construção. Então, quer a construção do templo, quer a construção do palácio, esses dois empreendimentos levou a duração de 20 anos para a sua construção. Para além desta riqueza que Salomão tinha, Salomão também era um homem extremamente sábio. E ele compôs durante a sua vida cerca de 3.000 provérbios, mais de 1.005 hinos de louvores. Ele escreveu 3 livros das Escrituras Sagradas, isto é, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e livro de Cantares de Salomão. E ele também era muito instruído e muito sábio em toda a ciência, sobretudo na ciência da botânica, bem como na ciência sobre os animais. Esta sabedoria de Salomão era tão famosa que por todo o mundo ouvia-se falar de Salomão, que até ele chegou a atrair uma chamada rainha de Seba, que saiu da zona da Arábia Oriental, somente para ir visitar. Mas temos que ter em conta que essas várias visitas, Salomão recebia muitas visitas por causa dos interesses comerciais que as pessoas tinham com Salomão e vice-versa. Então, ela quando vai visitar Salomão por relações comerciais, ela também chega lá e começa a colocar muitos enigmas, muitas perguntas para testar a sabedoria de Salomão que ela ouviu dizer. E ela, quando testava a sabedoria de Salomão, fazendo muitas perguntas, tantas quais ela quisesse fazer, Salomão respondia com majestade todas essas perguntas, que ela disse: essa sabedoria que eu ouvi dizer não chega nem a metade disto que eu estou aqui a ver testemunhar. Então, ela até acabou por louvar e bendizer a Salomão, a dizer que sortudo essas pessoas que estão à tua volta, que podem contigo conviver e beber de ti, aprender de ti essa mesma sabedoria. Esta que era a sabedoria que Salomão tinha nesta altura. Quando Salomão termina de edificar o templo, então Salomão fez uma grande oração, juntou, conclamou todo o seu povo,
conclamou também os seus mais diretos assessores, e Salomão fez aquilo que se chama de uma oração de dedicação ao templo. Então Salomão faz uma oração em prol da união, faz-nos lembrar daquela oração sacerdotal de Cristo, que era uma oração em prol da união. Mas neste caso Salomão faz uma dedicação ao templo, a pedir que o Senhor não desviasse os seus olhos, não desviasse os seus ouvidos daquele mesmo templo, para que o Senhor fosse misericordioso e que atentasse a todas as petições que o povo ali apresentasse. Quer fosse em forma de arrependimento, quer fosse em forma de ação de graça, quer fosse em forma de dedicação, quer fosse em forma de louvor, quer fosse em forma de adoração, para que o Senhor confirmasse a sua presença naquele mesmo templo e atendesse toda a necessidade daquele povo e que manifestasse a sua infinita misericórdia para com o seu reinado que iria ali iniciar. Depois de Salomão ter feito essa dedicação ao templo, então Salomão já está a avançar em idade e começa a entrar já para uma fase senil da sua idade. O que acontece? Não sei se vocês sabem. Nesta planta de edificação do templo, Jerusalém estava rodeado de colinas. E tinha a parte do templo. A planta do templo, conforme eu vos disse, uma das características físicas da planta do templo eram as suas dimensões, que eram 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, de acordo com a planta que Davi recebeu. Salomão, depois, do lado contíguo do templo, após o templo, do lado contíguo lá para baixo, ele começou a edificar altares pagãos. Isto é, Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, que é um número humanamente impossível. Ele pode se perguntar, mas como é que isso foi? O que acontece é que Salomão tinha muitos interesses políticos, interesses estratégicos, comerciais e econômicos. Então, com várias pessoas, povos, mas sobretudo eram pessoas idólatras, eram príncipes pagãos. Então, Salomão tinha relações comerciais, relações estratégicas, relações políticas com vários príncipes, com vários reis, com outras pessoas também importantes. Só que esses eram idólatras. Então, esses o que faziam? Nas suas transações comerciais para assegurar uma credibilidade em relações de longo prazo, esses às vezes davam para tornar as relações mais duradouras, davam também as suas filhas a Salomão. Davam cidades. Salomão fazia relações de receber cidades, era ofertado cidades no Egito, ele também dava cidades cananeias a alguns reis, como foi o caso do rei de Tiro, que ele teve que dar algumas cidades ao rei de Tiro por causa dessas relações comerciais que ele tinha. Então Salomão, para agradar essas mesmas mulheres, ele começou a construir já na sua insensatez. Significa aqui que aquele coração manso que Salomão havia pedido para adorar unicamente a Deus começou a ficar deturpado, começou a ficar corrompido por causa destas relações que Salomão começou a ter e também por causa da idolatria. Como é que Salomão entra para a idolatria? É que ele depois começa a construir também altares pagãos e templos para que essas mulheres deles passassem a adorar os seus deuses. Por causa dessa idolatria que Salomão se vê metido, envolvido, Deus volta a aparecer a Salomão. E Deus dessa vez diz a Salomão, Salomão, eu tenho visto os teus atos que já não me agradam e tenho estado a te desviar da minha lei. Então, eu já não aprovo o teu reinado, mas eu somente tenho contigo um dever, mas esse dever não é por ti. É por causa de um juramento que eu fiz ao teu pai Davi, que é o meu servo, e é também pelo amor que eu tenho de Jerusalém. Então, por causa dos teus atos de idolatria, os quais eu não aprovo, eu vou tirar o poder de ti. Mas não vai ser no momento do teu reinado. Porque por causa da promessa, do juramento que eu fiz ao teu filho, ao meu servo, teu pai Davi, não vai ser no teu reinado. Depois de ti, eu vou te retirar o poder. Vou causar aquilo que se chamou da divisão do reino. Mas irei conservar pelo menos Jerusalém, por causa do amor que eu tenho a Jerusalém e por causa do juramento e da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Tendo chegado a este ponto, tocado todas as partes, termino a parte no momento da exposição. Fica agora aberto o momento para debate e interação. Muito obrigado. Saudações. Saudações. É sabido que o nascimento de Salomão
vem do pecado. Mas o porquê, o motivo de Deus ungir a ele como rei? A teologia, os teólogos dizem que o melhor reinado foi de Davi. Mas o Davi, Deus negou ele de ficar o tempo. O porquê? A terceira e a última questão, que tem a ver com o último tema, e tem a ver com a idolatria do Salomão. A idolatria de Salomão é vivida hoje por motivo dele ter os altares pagãos. A idolatria de Salomão É vivida hoje por motivo de Salomão ter A idolatria de Salomão sim. é vivida. A servidão de Salomão é vivida hoje por ter altares pagãos. Por ele ter feito os altares pagãos até de outros deuses. De outros deuses. E, bom, acredito até que sejam dúvidas, mas vou fazer em forma de perguntas. Bom, durante o reinado do rei Saul, o profeta Samuel advertiu ao rei Saul o fato de não ter muitas mulheres. E Saul, de princípio, teve a sua esposa Ainoã, mas depois teve as suas 2 concubinas. Bom, depois disso, o profeta Samuel consagrou o rei Davi o Davi como rei de Israel. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não era um homem perfeito. Tinha também suas falhas, teve também suas transgressões. E era um homem que acreditava que devia viver como um rei. E nesse caso, um rei também tem muitas mulheres. Apesar de já saber que o profeta Samuel já teria advertido que não se pode ter muitas mulheres. Não sei se estou errada. Acredito que o profeta Natan já também teria advertido ao Davi o fato de estar a ter muitas mulheres. E por ele gostar de muitas mulheres, ou gostar de mulheres, ele se apossou de algo que não era dele. Nesse caso, a Batseba, que era a mulher de Urias. E por ter engravidado a Batseba, ele acabou por cometendo uma transgressão que é assassinado Urias. Mas também, por sua vez, o rei Salomão, também teve muitas mulheres. E o rei Salomão era um homem sábio. Por que os reis de Israel tiveram muitas mulheres? Sendo que um era um homem segundo o coração de Deus, o outro era um homem sábio. Não vou falar muito do rei Saul, porque o rei Saul, quem ungiu foi o profeta Samuel. Mas o Davi foi um homem escolhido por Deus. E o Salomão também foi um homem escolhido por Deus. Mas por que eles tiveram sempre essa queda nas mulheres, mesmo sabendo que não era de Deus ter muitas mulheres? O rei Salomão pediu a Deus sabedoria para ter entendimento sobre tudo o que acontecia em seu reino. Até aí tudo bem.
Mas se ele era um homem muito sábio, como é que ele conseguiu conceber altares pagãos? Se ele era um homem muito sábio, como é que ele não conseguiu voltar-se a Deus e pedir perdão como seu pai Davi fez? Olhando para esses 3 reinados, tanto do rei Saul, tanto do rei Davi e do rei Salomão, qual é a lição que nós podemos tirar dessa história, tanto do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão? É como se estivéssemos a fazer uma... Como posso explicar? Um resumo, uma retrospectiva dos 3 reinos até a queda do rei Salomão. Dizias qual é a Qual é a lição? Sim. Sim, qual é a lição que tiramos do reinado de Saul e Davi e de Salomão até a divisão do reino instituído por Deus? Que a paz e graça de Deus seja neste momento conosco. Eu gostaria de saber aqui, quando o profeta Natan diz, antes do templo, Deus vivia de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Eu gostaria de saber o que o profeta Natan estava a tentar transmitir. Também gostaria de saber, nos dias de hoje, o que Deus considera como templo e como arca. Não serás tu a construir o templo, Deus irá construir a ti um templo. Gostaria de saber a mensagem por detrás desta afirmação. O Davi foi mostrado a planta, mas o profeta Natan disse a ele, não serás tu a construir o templo, mas Deus irá construir a ti um templo. Gostaria de saber o significado. O testamento de bênção transmitido a Salomão, Deus ainda dá como promessa a nós, os cristãos dos dias de hoje. Como é que hoje podemos dar 10.000 holocaustos, entre aspas, de forma a agradar o Senhor? Qual é o tipo de fé usada pelo Salomão ao pedir a Deus sabedoria e um coração justo para julgar segundo a vontade de Deus? Ok. Também gostaria de saber por que Deus por si mesmo desenhou a planta do templo, apresentou não só a um único servo, mas encontrou em Salomão alguém para o erguer. Porque Deus desenhou a planta do templo? Sim. E não apresentou a não só um único servo. Ele não apresentou essa planta a um único servo, não é? Mas encontrou em Salomão alguém para o erguer. Depois do Salomão pedir a Deus sabedoria, esta é só só para trazer mais contribuição
contributo para a questão. Gostaria de saber qual é o tipo de relação que Deus tinha com Salomão depois de Salomão o pedir conhecimento e um coração que julgasse segundo a vontade de Deus. O tipo de relação que Deus tinha com Salomão após O pedido de Salomão para com Deus, aquele pedido que ele de conhecimento e desculpa, gostaria de saber uma coisa. É o seguinte, como é que a idolatria de Salomão o fez perder a comunhão com Deus? E para fechar, uma questão que se calhar é uma reflexão. É a seguinte, Deus confiou ao Salomão a superabundância pela forma como o Salomão entregou-se aos trabalhos de Deus. Eu gostaria de saber como é que nós hoje podemos ser superabundantes e a nossa superabundância não conflituar com os trabalhos que Deus nos deu ou designou para o fazer. Ilustres irmãos, muito obrigado por estas questões que foram apresentadas, que vão certamente aumentar a qualidade da nossa reflexão no dia de hoje. O tema que nós estamos a tratar na meditação de hoje é Salomão o Magnífico. Então, de seguida, vou passar a sentido inverso, trazer respostas, guias, ideias inspiradas pelo Espírito Santo para podermos encontrar uma percepção, um entendimento destas questões que nos foram colocadas. A primeira destas é por que Deus ungiu Salomão como rei, tendo este nascido de um adultério. O que acontece é que Deus unge Salomão como rei porque desde o nascimento de Salomão ele foi aprovado pelo Senhor. Por isso é que Deus instrui ao profeta Natan para que ele fosse dar a Salomão o nome Jedidias, que significa amado do Senhor. Então esse nome, amado do Senhor, foi um nome que foi dado por um profeta enviado por Deus. E esse nome em si, que significa Jedidias, amado do Senhor, significa que era o próprio Deus que estava a agradar-se com Salomão, com o nascimento de Salomão, e aquilo que Salomão iria ser enquanto uma predestinação. Porque todas as pessoas que são ungidas do Senhor são usadas como instrumentos do Senhor. O Senhor conhece-os desde as entranhas. Então, por assim dizer, Deus também assim quis que Salomão tivesse um filho com Betsabe. Nesse sentido, porque foi deste filho que veio a sucessão de Salomão. Então, 2. Os teólogos sugerem que Davi teve maior reinado que Salomão, mas Deus impediu de edificar o templo. Por quê? Eu concordo em parte com esta afirmação. Eu até vou mais longe, dizendo que, em minha humilde opinião, eu penso que Davi ainda foi mais sábio que Salomão. Isto é, Salomão é descrito por linhas certas e claras que foi o rei mais sábio que o mundo conheceu, porque ele pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria muito mais do que aquilo que ele tinha pedido. Mas do ponto de vista do conceito de sabedoria, em que o próprio Salomão diz um coração cheio de entendimento, então esse mesmo entendimento, este coração, essa disposição, era uma herança que Salomão teve de seu pai. Para Salomão ter esse desejo de pedir um coração sábio, é porque ele bebeu
dessa necessidade do seu próprio pai. Então, quem tinha realmente uma maior sabedoria, um coração mais inclinado para acatar as coisas de Deus, era seu pai. Por assim dizer, neste paralelo, quem tinha um coração mais sábio entre os dois, em minha opinião, era Davi. Por isso é que Davi é dito o homem segundo o coração de Deus. Então, mas vamos à pergunta, por que Deus impediu que Davi edificasse o templo? Deus justificou que Davi não iria edificar o templo porque Davi tinha as mãos sujas, isto é, Davi tinha pegado sangue inocente. Davi tinha cometido um homicídio para esconder ou tapar um primeiro desvio, uma primeira transgressão, que foi o adultério. Então, por esse fato, ele passou a ter as mãos sujas, isto é, porque ele pegou sangue inocente, mandando matar Urias, que era inocente, para os seus interesses egoístas, pessoais, individuais. Então, por essa razão, é que ele, apesar de ter se arrependido e confessado o seu pecado, mas ele ainda assim não deixou, foi perdoado, mas também não deixou de sofrer as consequências daquele ato que ele teve. Conquanto, pelo fato de ele ter morto alguém por espada, também a espada iria passar pela sua casa. E a espada passou pela casa dele, como nós sabemos. Por essa razão é que ele foi impedido de construir o templo. Não foi por causa do adultério, foi por causa de ter morto sangue inocente. Número 3. A idolatria de Salomão é vivida hoje por ter feito altares pagãos a outros deuses. A idolatria de Salomão, o que acontece? A idolatria que Salomão cometeu por ter construído altares pagãos a outros deuses, esta é vivida até os dias de hoje. Aquele templo que Salomão edificou, em primeiro lugar, foi destruído, como nós sabemos. Mas não se trata aqui de abominação a um templo físico. Estamos a falar de abominação, estou a compreender para dar uma resposta assim mais edificante, construtiva, é que estamos a falar de uma profanação ao templo espiritual. Quem realmente profana o templo espiritual não foi Salomão que começou. Começou do seu pai Davi. Mas também Davi, por sua vez, vem também do primeiro homem, que é Adão e Eva. Então, daí entrou esta inclinação do homem para o pecado. Isto foi passando de geração para geração. Quando chega no caso do Salomão, o que ele faz? Ele, já numa fase avançada de idade, isto é, a sabedoria dele ficou diluída pela idolatria. Porque quando ele comete idolatria, já deixa de ser sábio. Porque o que é sabedoria? Sabedoria é precisamente obediência. Por quê? Porque a palavra de Deus todos conhecem, mas poucos têm sabedoria. O que é de ser sabedoria? É o conhecimento em como aplicar a palavra de Deus através da obediência. Isso é que distingue as pessoas. Então, ele quando começou a cometer a idolatria, ele ali já estava a perder a sensatez, a sabedoria dele estava a ser diluída, tempos a tempos. E porque um pecado ou uma idolatria suscita a outra, por assim sucessivamente. Foi crescendo a idolatria de Salomão, tal forma que não foi de hoje para amanhã que ele chegou ao ponto de Deus ter o achado idólatra, ao ponto de até desaprovar ele como rei. Foi uma sucessão de eventos em que ele não se arrependeu, aquilo foi aumentando. E chegou a um nível em que Salomão já não tinha nenhuma sensatez, isto é, ele já achava que era normal, que fosse normal idolatrar outros deuses. Então ele ali já tinha perdido completamente essa sabedoria. Isto é, ele poderia ter conhecimento, mas já não tinha sabedoria. Então foi a idolatria que acabou por manchar este tesouro que ele tinha antes, que era a sabedoria. E a sabedoria que ele tinha pedido antes, ele disse: peço sabedoria para poder ter um coração cheio do seu entendimento, para poder discernir o que? O bem e o mal. Então ele foi cometendo idolatrias, isso foi diluindo a sabedoria, de tal forma que ele chegou num extremo, já não sabia distinguir o bem e o mal.
mas ele tinha, ainda assim, nessa altura, ainda tinha conhecimento, mas já não tinha sabedoria. 4. Por que os reis de Israel tiveram muitas mulheres, mesmo sabendo que não era de Deus? Nessa altura, e até como acontece em algumas tribos e tradições de sociedades mais tradicionais, ter mais do que uma mulher não era algo condenável e nem era algo que Deus desaprovasse. Na altura, até os reis, quando tivessem mais do que uma mulher, até certo ponto era um sinal de poder, era um sinal de machismo. E é assim que Deus havia advertido, isto é, Deus tolerava isto, tanto que por ele tolerar, este não era o problema central, mas o problema era a questão do próprio povo, é que tinha anuído assim, porque antes disso, Deus obrigou, insistiu, o povo, exigiu um rei, mas na altura, até então, quem governava o povo era o próprio Deus por intermédio de seus profetas. Então, o profeta Samuel foi instado por próprio Deus a explicar ao povo quais seriam os perigos de serem governados por uma pessoa. E o povo ouviu aquilo, acolheu, e ainda assim disse, nós queremos dizer, o povo admitiu sem saber. Não vamos dizer que foi sem saber, mas é porque talvez não quiseram ou preferiram assim. Preferiram assim porque talvez não tiveram a consciência, mas o seu espírito, que gera um espírito do povo. Deus ali estava a escolher um povo, mas qual era a intenção de Deus? Era salvar toda a humanidade. Então escolhe um povo, uma linhagem, que era Abraão e a sua linhagem, para que depois, por essa via, quando se introduziu lá em Canaã, houve também antepassados de Cristo, que depois eles eram antes pagãos. Temos o caso da Raabe, temos o caso também da Ruth. Esses foram, por causa foi o caminho para que viesse Cristo. Por quê? Porque Deus queria salvar toda a humanidade. Não iria salvar toda a humanidade se os judeus estivessem só entre eles. Então, Deus promete uma terra prometida, terra que nem era deles, mas era do próprio Deus, mas eu vou vos introduzir lá, e vocês lá vão governar sobre essa lei, vão subjugar sobre essa lei aos outros povos. Então, por assim dizer, compreende-se que isto fazia parte de um plano de Deus. Não podemos dizer que a idolatria é um plano de Deus, mas o perigo da idolatria, o povo já tinha sido advertido. Isto é, nós hoje não podemos nos justificar que cometemos uma apostasia porque estamos misturados com as pessoas. A mistura com as pessoas não é uma desculpa, não é uma justificação para nós sermos apóstatas ou para nós sermos idólatras. Porque esse risco, este perigo é real. O que é que nós precisamos? Precisamos de alimentar a nossa fé todos os dias e buscar nos fazer cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é apto a poder nos dar esse poder para contornarmos as tentações, para vencer o pecado. Então, isto foi o que sucedeu no terreno. 5. Se Salomão era um homem sábio, como é que ele concebeu altares pagãos? Por que ele não pediu perdão a Deus como procedeu o seu pai? Então, que Salomão era sábio, não restam dúvidas. Não é isso que estamos já a falar, né? Quem somos nós? Somos pequenos para julgar a sabedoria de Salomão. Somos pequenos para julgar a soberana vontade de Deus. Se Deus deu sabedoria a Salomão, quem somos nós para hoje questionar? Podemos não questionar do ponto de vista de duvidar, a ponto de perguntar se Salomão era sábio. Porque se ele era sábio, então podemos ver pelas obras, se as suas obras são ou não dignas de sabedoria. Então as obras dele, muitas delas nós até usamos no padrão dia a dia. São 3 livros de sabedoria que ele escreveu, várias outras obras que ele ergueu. O que acontece aqui, vamos analisar assim. Como é que ele concebeu altares pagãos se ele era sábio? Então aqui já quando ele concebe os altares pagãos, já não foi pela sabedoria, já não estava a agir pela sabedoria, já estava a agir mais
por sua própria disposição padrão. E depois, por que ele não pediu perdão como seu pai Davi o procedeu? Porque cada um tinha o seu coração. Salomão tinha o seu coração. Davi tinha o seu coração. Davi pediu a Salomão, através do Último Testamento, ele próprio pediu, exortou. Estava, por um lado, a fazer o papel dele como pai. Estava, por outro lado, também a ser usado por Deus para advertir a Salomão algo que poderia acontecer. E realmente aconteceu. Não porque Salomão não soubesse que isso poderia acontecer, mas depois Salomão foi fraco e não se arrependeu, como foi bem colocada a questão. Mas por que ele não se arrepende? É pelo coração que ele teve, o Salomão. Diferentemente do coração que Davi teve. Mas também os teólogos sugerem que Deus permitiu que isto acontecesse com Salomão para que hoje nós possamos ver esses exemplos e compreender que nós sempre precisamos da misericórdia e sempre precisamos da dependência e da submissão a Deus. Se nós tivéssemos tido um rei como Salomão, que teve esta sabedoria e depois teve as suas decisões, as suas opções, e depois ele não tivesse sido condenado por Deus por essas decisões, hoje nós poderíamos talvez compreender mal os planos de Deus ou perceber mal qual é o pensamento de Deus. Isto é, Deus, do mesmo modo que Ele é amor, que Ele ama, Ele também admoesta, Ele também exorta, Ele também desaprova os seus próprios instrumentos. E não foi diferente com Salomão, porque se ele apareceu em Salomão primeiro para dizer: Salomão, pede-me o que tu queres, apareceu novamente para Salomão para aprovar a oração de Salomão, para aprovar as obras de Salomão. E depois também, quando Deus já não aprovava as atitudes de Salomão, também Deus apareceu a Salomão e disse que já não aprova este teu proceder, por assim, por acolá. 6. Qual a lição dos reinados de Saul, Davi e Salomão que culminou com a divisão do reino? Então, o que nós podemos escolher daqui é que, por um lado, Saul foi alguém que, quando subiu ao reinado, era humilde. Esses três, quando iniciaram o reinado, eram muito humildes e mansos do coração. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito do Senhor. Mas depois, as pessoas, ainda que tu estejas cheio do Espírito do Senhor, nós temos o nosso livre-arbítrio e vamos nos misturando com várias outras pessoas, com várias outras coisas, com várias outras. Então, o que nós temos que fazer é cuidar da nossa fé. O que aconteceu com Saul? Saul, Davi, Salomão, os três tinham um aspecto em comum. É que quando subiram ao poder, quando foram ungidos, demonstraram muita humildade. Saul disse: eu nem sequer sou digno, porque sou da tribo menor, sou da família mais pobre. Davi era o oitavo, era o último dos pais. Quer dizer, naquilo que seria a opção do pai, Davi era o último dos 8 filhos. Então é assim que Davi era simplesmente um pastor de rebanho. Davi nem sequer fazia parte daquele contingente que estava lá acampado para enfrentar Golias. Davi só foi a um golpe de sorte porque o seu pai pediu para que ele fosse dar mantimento. Idem para Salomão. Salomão, quando começa o seu reinado, Salomão era pequeno e ele considerava-se pequeno, jovem, incapaz, insuficiente. Por isso é que ele pede isso a Deus. Pediu uma sabedoria extra, pediu um coração cheio de entendimento para poder julgar o povo com justiça. O que acontece? É que Deus é eterno, mas o homem é mortal, o homem é passageiro. E o homem não conserva a sua energia, não conserva a sua sapiência. O homem esquece, o homem, com o andar do tempo, perde memória. Quer dizer, o homem sofre desgaste, o homem está de passagem, o homem nunca se compara a Deus, não é possível. Aliás, nem estamos a falar de comparar. Estamos a falar que o homem é passageiro. O homem é passageiro. O homem sofre desgaste, por isso é que morre. O homem, quando nasce, já logo a nascer, já está condenado à morte, porque ele sabe que vai morrer. Mas Deus não. Deus nunca muda. Ele é imutável. Mas o homem é completamente diferente. Então, o que acontece é que esses três tiveram uma forma, quando começaram, tinham o mesmo denominador, é por isso que Deus os escolheu. Mas, com o andar do tempo, eles foram sofrendo desgaste, foram sofrendo alterações, disposições e também os interesses em que eles individualmente foram defendendo, foi desviando cada vez mais de Deus.
Mas terceiro, mais importante, é que também esses tinham corações diferentes. Saul era tido, se quisermos caracterizar Saul em termos físicos, era tido como uma pessoa arrogante, como uma pessoa obstinada, como uma pessoa até certo ponto narcisista, que tinha assim uma verticalidade, assim audaz, não é? Eram as características de Saul. Então, estão a supor o coração de Saul. Vocês quando descrevem características de um homem, o seu andar, a sua apresentação, isso também expressa o seu coração. Então, Saul era descrito dessa forma. Davi era descrito como um homem de estatura baixa, como um homem dócil, amável, corajoso, guerreiro, de pele rosada. São as características físicas de Davi. Salomão, não se descreve muito as características físicas de Salomão na Escritura Sagrada, neste padrão de comparar Saul a Davi, porque esses dois são comparados, eles sucederam um ao outro. Salomão não é trago esta comparação com Saul, porque Salomão vem das entranhas de Davi. Significa que Salomão, quando entra, está a herdar aquela descendência que Deus prometeu a Davi, que Davi iria ser pai de uma dinastia eterna. Então, Salomão, por assim dizer, não era da linhagem de Saul. Compara Saul a Davi, não por serem da mesma linhagem, por terem se sucedido um pós outro, pelo padrão de rei que Deus estava à procura. Então, eles distinguem-se, as lições têm a ver primeiro com o caráter, as qualidades que apresentaram no início do reinado, os desvios que cada um teve, bem como a amabilidade, a capacidade de serem aperfeiçoados, afeiçoados e de mostrarem alguma compaixão ou correção, sujeitos à correção do Senhor ao longo do seu tempo, bem como a parte final, a forma como cada um seguiu e geriu as suas próprias agendas pessoais, tendo em conta os interesses que defendiam nem cada uma dessas épocas. Foram épocas também diferentes umas das outras. E por fim também aquilo que era a predestinação de cada um destes, porque era em Davi que o Senhor tinha aliança com este, portanto faz aliança com Adão e Eva, faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão. Quando faz aliança com Abraão, estava a apontar para Cristo e foi por via de Davi em que inicia esta sucessão, esta nova reta de uma dinastia de rei eterno. 7. O que o profeta pretendia transmitir quando disse Deus viveu de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo? Quando o profeta Natan diz isso é porque Davi, ele achava-se, primeiro quis, e segundo, ele achava que Deus precisava de uma casa. Por quê? Porque ele torna-se um rei, reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus, e ele reconhece que ele tinha um dever de recompensa para com aquilo que Deus tinha feito para ele. Então, quando ele é instalado num palácio de cedro, ele achava que também Deus merecia uma habitação condigna. É quando ele diz, quero construir um templo para o Senhor. Então, é quando o profeta Natan diz, quem disse a ti que Deus quer uma casa? Deus não quer uma casa, porque ele acomoda-se e ele satisfaz em viver de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Ademais, nem és tu que vais construir casa para Deus, é Deus que vai construir uma casa para ti. Foi nesses termos que o profeta Natan transmite essas palavras. 8. O que Deus considerou como templo e como arca? Então, o templo é a casa, é a habitação. Templo é o tabernáculo. A arca representa o próprio Deus. É uma representação simbólica do próprio Deus. A arca fica introduzida. Dentro do templo está a arca. O templo é a casa, a habitação. E a arca, na estrutura do templo, a arca está no Santo dos Santos, que é o local de adoração, o local de louvor, que representa o próprio Deus. É lá onde se faz onde o sacerdote entrava na estrutura da igreja espiritual, da igreja tradicional. É lá onde o sacerdote entrava anualmente para ir oferecer holocaustos, lá junto à arca, que depositava as petições junto ao Senhor. Então, a arca representava o próprio Senhor na estrutura da igreja, quer espiritual, quer também na planta, no desenho da igreja física. O tabernáculo,
ou o templo é a casa e a arca é o próprio Senhor, que é depositado num lugar chamado Santo dos Santos, está dentro da estrutura do templo ou do tabernáculo. Número 9. Não serás tu a construir o templo, mas Deus irá construir uma casa para ti. Qual é o sentido? Sim, estávamos a explicar um bocado. O sentido daqui em particular é que Davi queria construir um templo para Deus. Ele queria construir uma casa para Deus, estava a dizer um templo. Então, Deus disse, não és tu que vais construir casa para mim, eu que vou construir uma casa para ti. Mas Deus estava a dizer que ia construir uma casa espiritual para Davi. O que seria uma casa espiritual para Davi? É que Davi iria ser introduzido no trono eternamente, porque ele iria ser pai de uma dinastia de reis. Então, foi essa casa espiritual que Deus constrói para Davi. Número 10. O testamento de Davi a Salomão, Deus dá aos cristãos nos dias de hoje, sim, porque esse testamento, essas últimas expressão de vontade de Davi para com Salomão, de pai para filho, isto faz parte da aliança abrâmica. Então aqui Davi não acrescentou nada, não reduziu nada. Davi estava somente a dizer a verdade, aquilo que ele sabia e aquilo que ele experimentou na sua própria vida. Porque o próprio Davi, ele experimentou o sabor das bênçãos quando ele obedecia a Deus. O próprio Davi experimentou o sabor da maldição quando ele desobedeceu a Deus. Por isso é que o próprio Davi era aquilo que ele vivia, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sabia. Era a verdade que ele tinha. Então ele, quando transmite a última vontade para Salomão, ele começa precisamente daí pelas bênçãos espirituais, que são bênçãos eternas. Então esta disposição, o testamento de Davi, é mesmo até os dias de hoje, porque hoje pela fé, nós somos filhos de Abraão. Então, se nós somos filhos de Abraão, somos herdeiros dessa mesma fé de Abraão, que é considerado o pai da fé. Então, as mesmas bênçãos que Deus atribui a Abraão, que dizia, vou abençoar a ti, a tua descendência, pela fé, hoje somos descendentes de Abraão. Então, as mesmas bênçãos que Deus deu para Abraão também estão reservadas para nós nos dias de hoje. Número 11. Como hoje podemos dar 10.000 vítimas em holocausto de forma a agradar a Deus? Hoje nós estamos numa época em que, nessa altura, era o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico, na forma de sangue quente e animal morto. Mas com a vinda de Cristo houve uma reforma de sacerdócio e agora o Cristo, ele como sumo sacerdote, ele herdou, inaugurou uma nova era de sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem Melquisedeque. Então, Cristo, ele pessoalmente, ele fez-se do holocausto. Então, ele fazendo-se do holocausto, ele inaugurou uma nova era em que o sacrifício agora é santo, vivo e agradável. O que é um sacrifício santo? É darmos o melhor de nós, isto é reservarmos, é nos separarmos para Deus, é nos consagrarmos para Deus. Isso que é ser um sacrifício santo. O que é ser um sacrifício vivo? É colocarmos a nossa própria vida como um sacrifício para esse próprio Deus. Então o sacrifício já não é morto, não é animal morto. Porque antes matava-se o animal, punha-se a carne, punha-se a gordura, e isso era o sacrifício. Então agora quando diz sacrifício vivo, não é você morto, é você agora que está vivo. Escolher em vida servir a Deus ou andar nos caminhos de Deus. Isso é que é um sacrifício vivo. E o que é um sacrifício agradável? É que se houver santidade, se houver vida no teu sacrifício, então esse sacrifício agrada a Deus. É um sacrifício que tu, quando expões, quando tu santificas, quando tu doaste para Deus no seu tabernáculo, pela fé e em nome de Cristo, então esse sacrifício é aprovado por Deus. Então esse que hoje é essa forma que nós hoje podemos dar 10.000 vítimas como holocausto ao Senhor. Depois disso, nós sabemos que depois de Salomão ter dedicado o templo, depois de ter construído o templo, quando ele fez aquela dedicação ao templo, aquela vez daquela oração, ele volta a oferecer holocausto, mas agora em números muito mais. Se antes deu 10.000, agora deu cerca de 40 e tal mil em holocausto, vítimas de holocausto. Então o que acontece? Isso significa que, inaugurando na época de Cristo, quanto mais a pessoa cresce em unção, maior é o holocausto que tu dás. Por quê? Porque a tua santidade aumenta. Por quê? O teu sacrifício fica mais agradável a Deus porque és mais obediente. Então, trouxe dois paralelos e a forma como também nos dias de hoje cresce esta
este agrado de Deus. O agrado de Deus, o sacrifício santo vivo e agradável. O agrado de Deus vem pelo padrão de obediência que está por dentro. Tu não fazes o sacrifício por obrigação, fazes por obediência, fazes com alegria. Então isso agrada mais a Deus. Então, tu quanto mais cresces em unção, em ordenação e em sabedoria, que é a questão da obediência, também vai aumentando o teu sacrifício. O valor do teu sacrifício vai aumentando para Deus. E o agrado que isso expressa para Deus também é cada vez maior. Número 12. Qual é o tipo de fé de Salomão ao pedir sabedoria? Esta fé de Salomão ao pedir sabedoria chamamos de fé obediente. Fé obediente, não, perdão. Fé inteligente. Posso assim dizer. O que é uma fé inteligente? É ter a plena consciência de que o conhecimento e a sabedoria são gratuitos. São gratuitos. E sem o conhecimento e a sabedoria, o homem não vai conseguir compreender os planos de Deus. O rei Salomão diz algo muito interessante na sua reflexão, muito conhecida como vaidade, quando ele já estava nos seus últimos dias de vida. Esta reflexão está vertida no livro de Eclesiastes, chamada Reflexão, assinada pelo rei Coelho, que era rei Salomão. Ele diz assim, que ele na vida, ele teve a oportunidade de experimentar de tudo, que ele teve uma sabedoria como ninguém nunca teve. E como tal, ele conclui, porque ele já está nos últimos dias de vida, pode experimentar tudo, idolatria, pode se arrepender. Até perguntamos, Salomão não se arrependeu? Salomão arrependeu-se. Irmão, escreveu os provérbios. Ele, quando escreve essa reflexão que eu estou a trazer, ele já está nos seus últimos dias. Ele começa a refletir sobre o valor da vida. Ele diz algo muito curioso. Ele diz assim, por muito que o homem se aplique a ter conhecimento na ciência, domine isto, domine aquilo, tenha conhecimento, mas quanto mais o homem tem conhecimento, mais sofrimento tem. Isto é, quando o homem cresce em sofrimento, também cresce em enfado. Cresce conhecimento, cresce em lata, cresce em sofrimento. Por quê? Porque ainda que tu tenhas muito conhecimento, se não tiver sabedoria, não vai saber como usar esse conhecimento de forma a agradar a Deus. É o próprio Salomão que escreve isso. Está nas suas muitas reflexões que nós temos nos livros de sabedoria. Então, nós entendemos que esta fé de Salomão é uma fé inteligente, é uma fé obediente, é uma fé pura. É uma fé pura, porque Deus é sabedoria. São atributos de Deus. Deus é conhecimento. Deus é sabedoria. Só que o conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitos. Do homem são finitos. Repito, a sabedoria e o conhecimento de Deus são infinitos. E a sabedoria e o conhecimento do homem são finitos. Número 13. Porque Deus desenhou a planta do templo, apresentou-a a mais do que um servo e encontrou em Salomão para erguer. Por quê? Porque durante 400 anos, Deus viveu de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo, e Deus agradava-se com isso. Teve que subir Davi, para Davi sentir no coração essa necessidade. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve que ser Davi a ter esse desejo. Teve que ser Davi quem iria receber a planta. Teve que ser Davi aquele que iria preparar o material necessário para a construção do templo. Mas não tinha que ser Davi a erguer o próprio templo, tinha as mãos sujas. Então, é esta a razão porque quem desenha a planta é o Davi. A mesma planta tinha sido dada a Moisés. E depois Deus apresenta a Moisés, apresenta a Davi, mas depois é Salomão que ergue. Pronto, já explicamos. Qual é o tipo de relação que Deus tinha com Salomão após este pedido de Salomão? Então, quando Salomão faz esse pedido, ele começa a crescer em graça. Quanto mais ele foi crescendo em graça, então Deus agradou-se cada vez mais de Salomão. O que Salomão fez? Por que dizemos que cresceu em graça? Salomão pede sabedoria. Depois de Salomão pedir sabedoria, então ele começa a aplicar-se na materialização daquilo que era o chamado, que era o reino, que era o reinado à frente da tribo de Israel. E o que ele faz aplicando a sua sabedoria? A sabedoria que ele tinha pedido, quando ele recebe, ele começa a aplicar como? É quando ele começa a voltar-se
para fazer um seu plano de atividade. E no seu plano de atividade, no seu cronograma de atividade, no seu plano mestre, no seu plano estratégico, no seu plano de governação, podemos assim dizer, Salomão elencou como a atividade mais importante a edificação do templo. Então, é assim que este era o tipo de relação que Deus tinha com Salomão após esse pedido. O que Salomão fazia? Salomão crescia em graça. Quanto mais ele crescesse na graça, ele também crescia em temor e crescia em obediência. E materializava os planos de Deus, materializava as obras que Deus havia lhe colocado. Porque quando ele pede sabedoria, então Deus deu a ele uma instalação mental. Deus pôs em Salomão uma programação mental sobre o que Salomão deve fazer. E Salomão cumpriu, andou por esses caminhos, executou essas obras. Mas Salomão também era um homem que também tinha as suas fraquezas, teve as suas falhas. Não obstante ele ter cumprido integralmente aquele plano mestre, que era um plano de Deus, que era uma programação mental que foi colocada em Salomão na forma de sabedoria, também Salomão teve os seus desvios, conforme nós tivemos a oportunidade de ver um pouco antes. 15. Como é que a idolatria de Salomão o fez perder a comunhão com Deus? Porque Salomão foi advertido sobre os perigos da idolatria. A idolatria é o crime, entre aspas, que Deus mais odeia. Quer dizer, aquilo que é o pior dos pecados, das condenações, é a idolatria. Porque dizemos que a idolatria para Deus, e até essa idolatria equipara-se à insubordinação. E o que é insubordinação? É que existe um comando. Aquilo que é a lei nos mandamentos, existe o comando principal, a principal lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando tu és insubmisso, significa que tu deixas de amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus significa o quê? Dedicar-te a Ele, adorar, confiar a Ele, tudo. Mas ter uma vida voltada a satisfazer, a agradar aquele Deus. Então, ele perde a comunhão com Deus porque ele quebrou a principal cláusula da aliança que ele tinha com Deus. E ele já tinha sido advertido sobre isso muito antes. Então era algo que ele sabia quais eram as condições. Era algo que quando Davi é dito pelo profeta Natan que Deus te perdoou, mas a espada não vai parar de tua casa. Davi não se fechou, não se lamentou, não se vitimizou, aceitou. Assumiu, porque ele estava ciente de que ele tinha falhado. Ele conheceu o caráter desse mesmo Deus. Ele sabe que Deus é justo. Então, ele tem que ser o exemplo. Qualquer um de nós temos que estar ciente de quais são as consequências das opções ou decisões que nós tomamos. Então, Salomão perde a comunhão com Deus porque ele quebra a aliança, passando a adorar outros deuses. E isto suscitou a ira de Deus. E Deus desce para Salomão e fala a Salomão que aquela atitude de Salomão deste já não agradava mais ao Senhor, conquanto o Senhor haveria de retirar o poder, o domínio sobre as tribos que tinha atribuído a Salomão em respeito à promessa que fez ao seu pai Davi, mas que isso iria se refletir a partir da descendência de Salomão, não a partir do próprio Salomão. E que, porém, por respeito e por amor a Davi, amor a Jerusalém, não iria permitir com que ele perdesse todo o reinado. Iria conservar ainda assim parte dos reinados. Quando há divisão do reino, nós sabemos que divide-se em duas. Reino do norte, que é o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Reino do sul, também chamado reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o reino do sul teve 2 tribos, o reino do norte teve 10 tribos. Então essa foi a divisão do reino, foi a forma como o poder foi diluído por causa da idolatria de Salomão. Conforme temos dito, essa idolatria de Salomão fez com que o seu filho Roboão também tomasse uma atitude não correta. Então, vocês percebem como é que Deus age. Filho de Salomão, Roboão, aparentemente podemos dizer que Roboão foi a atitude ou a decisão de Roboão que fez com que houvesse a divisão do reino, mas não. Isso já era uma vontade de Deus expressa antes, por idolatria do seu pai Salomão. Mas ainda assim, Roboão, ele também teve a opção, por causa do risco do período de idolatria e por causa da sua, por assim dizer, dessa predestinação que Deus já tinha,
e também porque esta idolatria entrou nas entranhas e foi transmitida para o seu filho Roboão. Roboão não conseguiu perceber o perigo. Quando aproximaram-se os anciãos, primeiro não foram os anciãos, foi o povo que aproximou-se a Roboão. Logo que Roboão assume o poder, o reino, o povo aproxima-se a Roboão e pede a Roboão: Roboão, reduz o encargo fiscal, reduza o peso do imposto, porque o que o teu pai já fazia já era pesado para nós. Então reduza essa carga. Estavam a pedir, não exigiram, foram pedir a Roboão. E Roboão o que faz? Roboão, primeiro antes de decidir, ele diz: tudo bem, recebi, acolhi a vossa questão, voltem daqui a 3 dias, vou vos responder. O que Roboão fez? Foi buscar conselhos. Primeiro, houve o conselho dos anciãos. Estes mesmos anciãos eram assessores do seu próprio pai. Os anciãos deram aquilo que era um conselho são, um conselho bom para Roboão. Roboão não ouviu este conselho dos anciãos. Escuta os seus amigos. Amigos falam aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nos agrada. O que os amigos disseram? Disseram: Roboão, se o povo está a pedir, está a reclamar por causa do encargo fiscal, então aumenta mais o encargo fiscal para calar o povo, deixar de reclamar, deixar de ser o quê? Murmurar. Roboão dá precisamente ouvido aos seus amigos. E era isso que levou à precipitação, foi isso que levou-lhe para o abismo. Então, a questão do pecado, das falhas e da falta do arrependimento faz com que em nossa caminhada nós possamos tomar decisões que não são as mais corretas. Essas decisões sempre levam a sofrimento. E foi o que aconteceu no caso aqui da divisão do reino. A 16ª e última: como é que podemos ser hoje superabundantes e não nos desviarmos da obra? Isso foi nos lembrar dos exemplos. Cristo teria dito que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico ser salvo. Isso para realçar a opulência. Estamos a olhar para o coração. Quando falamos rico, pobre, aqui queremos trazer a questão da disposição do coração. Disposição para a pessoa ter ou não orgulho. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa tem uma certa riqueza ou sucesso, o coração inflama de ego, não é? E quando o coração inflama de ego, nós passamos a não ter o cuidado de reconhecer que aquele sucesso que nós alcançamos foi pela graça e vontade do Senhor. E como tal devemos, para continuar a merecer, porque, meus amigos, o mais difícil não é alcançar sucesso. Sucesso qualquer pessoa pode apanhar. O mais difícil é como manter e multiplicar e continuar a fazer crescer. Isso aí é que está a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de tu multiplicar uma coisa. Então, o que acontece? Se nós não tivermos a consciência de que aquele sucesso que nós alcançamos foi pela graça e vontade divina, então, se nós não tivermos essa consciência, então vamos dar lugar a que o nosso ego, no nosso coração, faça-nos pensar que nós estamos ali naquele sucesso pelo nosso próprio mérito. E quando a pessoa pensa assim, também depois começa a agir dessa forma. Passa a agir, a andar como uma pessoa, perde a humildade, por assim dizer. Quando perde essa humildade, então, consequentemente, isso abre uma porta para o abismo e já não vais conseguir continuar a crescer pela graça e vontade de Deus. Deus sai de ti, desaprova de ti. Então aí tu continuas já a andar, mas com os teus próprios pés, andas já com a força das tuas mãos, com a confiança na tua própria sabedoria, e sabemos quais são as consequências disso, né? Então, essa é a forma pela qual nós hoje podemos ser superabundantes e não nos desviarmos da obra. É como? Olhando para este exemplo, e salvação, olhando para o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e era também de classe média alta, porque ele era um homem rico em posses, por assim dizer. Mas ele, quando teve a primeira oportunidade de conhecer a Cristo, ele não só se arrependeu, como também ele prometeu devolver aquilo que ele tinha defraudado. Isto é, ele passou a dizer que eu quero andar segundo os teus caminhos. Então foi quando Cristo diz a Zaqueu: houve salvação nesta casa hoje. Então é assim que nós hoje podemos ser superabundantes e não nos desviamos da obra. Como? Coração. É uma questão do coração. É uma questão interior. É uma questão de novas vestes. É uma questão de mantermos-nos mansos. É uma questão de
exteriorizarmos ou transpirarmos os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Mansidão, longanimidade, benignidade, amor, justiça, obediência. Sobre essas coisas não há lei. Sobre os frutos do Espírito Santo não existe lei que vai especificar quais são os frutos do Espírito Santo. A pessoa tem ou não tem. Como é que esses frutos do Espírito Santo se manifestam? Quando a pessoa estiver cheia do seu Santo Espírito. Quando a pessoa está cheia do seu Santo Espírito, então também essa pessoa fica apta a poder operar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo nós sabemos são 8. Quando a pessoa aplica pela disposição do seu coração esses dons do Espírito Santo para a obra do Senhor, então cresce em dons, cresce em frutos, cresce em obra. Quando para de aplicar, como nós vimos nos casos de alguns exemplos, então fica estagnado e até o risco até de cair, até o Espírito do Senhor sai. Quando o Espírito do Senhor sai, foi o que aconteceu com Saul, porque Saul deixou de manifestar os frutos do Espírito, deixou de ser obediente, deixou de ser manso e quis usurpar funções do sacerdote. Ele, ali, a partir daquele momento, o Espírito de Deus saiu dele. Conquanto, também para confirmar a saída do Espírito de Saul sobre ele, foi quando Deus orienta para que o profeta Samuel fosse ungir como rei a Davi. Abençoando a Davi como rei, o Espírito do Senhor entra para Davi e, consequentemente, sai de Saul. Então, Deus é soberano. Ele age em simultâneo na vida de todos, porque Ele é omnipotente. Então, ainda que nós tenhamos uma comunhão com Deus, tenhamos uma relação direta com Ele, não podemos menosprezar ou ter a advertência de que se hoje Ele nos usa e se nós não continuarmos a merecer sermos usados por Ele hoje, amanhã Ele vai usar outras pessoas, porque pessoas para Ele usar é o que há de mais. É o que há de mais. Ninguém é substituível. Ninguém é insubstituível, por assim dizer, naquilo que é a obra do Senhor. A seara é grande, há espaço para todos, mas Deus sempre olha para a qualidade principal que é o coração. Então, para concluir, o que nós podemos fazer hoje para ser superabundante, se nos desviarmos da obra, é trabalharmos o coração. O que é trabalhar o coração? É mortificarmos a carne. O que é mortificar a carne? É sujeitar a carne a que esta seja molestada pelo Espírito. O que é isso? É fazer o Espírito Nosso Senhor. O que é fazer o Espírito Nosso Senhor? É todos os dias vivermos uma vida de submissão e aceitação e obediência à palavra de Deus. Então isso vai nos tornar sempre, a nossa carne vai ficar pequena, vai ficar humilde, vai se submeter ao nosso Espírito. Nosso Espírito vai sempre ser o Senhor de nós. Isto é, decisões que nós vamos a tomar vão ser decisões inspiradas pelo Espírito e não decisões emocionais. Quero agradecer a vossa presença até este ponto. Deixem ficar os vossos comentários, questões, dúvidas. Subscrevam a nossa página e partilhem com os vossos conhecidos a nível das vossas redes. Esta lição intitulada Salomão o Magnífico encontram depositada em nossas plataformas digitais. Nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial. Nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA. Nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz, até breve.